Oi, gente, tudo bem com vocês? Quarto ano à prova. Hoje nós vamos estudar um outro gênero textual, verbete. A tia lançou no grupo um vídeo também explicando mais detalhadamente o que é um verbete. Apesar de aqui vocês já terem essa definição, para ficar mais claro e para facilitar a compreensão de vocês, a tia postou lá num grupo outras explicações sobre o verbete. Aqui no livro de vocês traz a seguinte definição, que verbete é o conjunto de informações sobre palavras, lugares, pessoas ilustres, animais, plantas e etc. Os verbetes são apresentados em ordem alfabética, em dicionários e enciclopédias. E aí nós vamos ler esse verbete que fala exatamente sobre as aves. Aqui já está dando um título. Aqui vocês podem ver a imagem de um avestruz e a imagem de um beija-flor. Vamos lá. Aves. Esqueleto, penas, sangue quente, 2 pés, 2 asas, bico. Eis as aves. Para viver, todas elas precisam respirar o oxigênio do ar. A maioria das aves voa. Os pinguins e os avestruzes são incapazes de voar. Quem são incapazes de voar? Os pinguins e os avestruzes. Os maxilares das aves não têm dentes. O bico, geralmente duro, encobre os maxilares. As aves quase sempre cuidam dos filhotes, dão-lhe alimento e proteção. Do pardal à águia, da galinha ao tucano, existem mais de 8.600 espécies de aves. Qual a maior? O avestruz pode atingir 150 quilos. E há um beija-flor que pesa menos de 2 gramas. Então, eu acho que foi por isso que exatamente colocaram o avestruz e o beija-flor, né? Para exatamente ilustrar algumas aves que aparecem. E agora, é importante nós ressaltarmos que esse verbete foi retirado dessa fonte de pesquisa da minha primeira enciclopédia Laurose, de São Paulo, da editora Moderna, no ano de 1994, certo? E agora a gente vai fazer a interpretação textual. Qual é a função do verbete acima? Logo mais aqui acima, está dizendo que o verbete é um conjunto de informação sobre palavras, lugares, pessoas ilustres, animais e plantas. Então, esse verbete das aves está trazendo informações sobre o quê? Então, você vai dizer qual é a informação que está trazendo. O verbete foi tirado de qual livro? Mas logo aqui embaixo, a tia comentou do livro que foi retirado. A quarta questão. Quais os nomes das aves que aparecem no verbete? Lá tem dizendo muitas aves, nome que apareceu no verbete. Quinta, quais são os exemplos de aves que não voam? Tem 2 aves que a tia inclusive grifou que não voam. Qual é a maior ave e qual é a menor? Também a tia deu um destaque. Aqui, nessa questão, vocês estão vendo aqui, porque no livro da tia já estava circulado. Então, eu escrevi dessa forma, certo? Mas aqui a tia colocou só para dar para não ficar vazio, né? Mas aqui no livro de vocês vão circular as palavras que representam características de quê, tia? Do corpo das aves. Não, o corpo da ave contém penas. Será que o corpo da ave contém penas? Ou pelos? Tem bico, tem escamas, tem sangue quente, tem couro. Com dentes, a árvore tem dentes, tem 2 asas, sem dentes, esqueleto, 2 pés. Então, vocês irão apenas circular as palavras, as características do corpo das aves. 8ª questão. Assinale V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. É verdade que todas as aves voam ou é falso? É verdadeiro ou falso? A maior parte das aves dá alimentos e proteção aos filhotes. Verdadeiro ou falso? Algumas aves não voam. Verdadeiro ou falso? O avestruz pode pesar até 150 quilos. Verdadeiro ou falso? Todas as aves respiram o oxigênio do ar. Só para dar uma dica, apenas uma dessas alternativas é falsa. As demais são verdadeiras. 9ª.
Releia o trecho. As aves quase sempre cuidam dos filhotes, dão-lhe alimento e proteção. Nessa frase, os 2 pontos, que é exatamente esses 2 pontinhos aqui. Os 2 pontos foram utilizados para introduzir uma fala de um pesquisador das aves, está iniciando uma fala, esses 2 pontos, ou está especificando os cuidados que as aves têm com os filhotes. Aí você vai marcar o quadrinho de cima ou o quadrinho de baixo, de acordo com a sua compreensão, interpretação. Mas está muito fácil, hein? Os 2 pontos aí têm uma finalidade muito legal. 10ª questão. Leia um trecho do verbete ave de uma enciclopédia online. Na verdade, nós vimos o primeiro verbete, que foi retirado, né, de um livro, e agora nós estamos vendo um outro verbete retirado de uma enciclopédia online, como foi falado aqui. Introdução. Desde os pombos das grandes cidades até os pinguins da Antártica, as várias espécies de aves têm características semelhantes. Todas as aves têm asas, embora nem todas consigam voar, e são cobertas de penas. As aves são os únicos animais vivos que têm penas, aliás. Ao longo da história, as pessoas sempre sentiram fascínio pelas aves. Muita gente cria aves, como o Pipo. Pipo é uma ave, como animais de estimação, ou gosta de observá-las, seja na natureza, seja em zoológico. Agricultores criam asas visando o consumo da carne e dos ovos que elas geram. Por exemplo, aqui um frango, né, uma galinha, eles criam as galinhas, os capotes, exatamente pensando em consumir a sua carne e também os ovos, né? Em alguns lugares, as pessoas caçam aves para se alimentar. Também existem caçadores que as capturam apenas por esporte. Mas essa é uma prática que tem diminuído bastante, graças a Deus, né, gente? Por questões ambientais. As penas das aves são usadas em vários produtos, como objetos de decoração e acessórios. Onde vivem as aves? As aves são encontradas praticamente no mundo inteiro. Existem hoje mais de 9.000 espécies de aves que se adaptam a habitats diversos, desde desertos até florestas úmidas e cidades. Aí logo mais abaixo aqui está dizendo a fonte que foi retirada e o dia do acesso. E agora a gente vai interpretar esse verbete online. Uma característica que distingue as aves dos outros seres vivos é a presença de penas, a capacidade de voar ou o fato de porem ovos. De acordo com esse verbete aqui online, o que é que distingue as aves de outros seres vivos? Você vai marcar um X. 12. Releia a frase. Ao longo da história, as pessoas sempre sentiram fascínio. Nessa palavra, fascínio, a palavra destacada na frase tem sentido de indiferença, de aversão ou de admiração. Então, se a pessoa tem fascínio, ela tem um quê pelas aves? Tá? Em algum momento falou de indiferença e aversão, gente? Então, pensa um pouquinho, né? 13ª. Que ações citadas no texto ilustram o fascínio que as pessoas sentem pelas aves. As pessoas sentem fascínios pelas aves e criam como animais de estimação e elas não gostam de observá-la, elas gostam de caçá-la. Esse fascínio é o quê? Logo mais no texto vocês podem encontrar. 14ª questão. O verbete apresenta 2 motivos pelos quais as pessoas caçam as aves. Quais são eles? Lá no texto você procura os motivos. 15ª. Releia o trecho. Também existem caçadores que capturam apenas por esporte, mas essa é uma prática que tem diminuído bastante por questões ambientais. A que se refere a palavra destacadas? Essa, que é exatamente um pronome demonstrativo. É exatamente a caça, é exatamente a criação, é exatamente domesticar. O que se trata? A palavra essa, dentro desse contexto que vocês estão lendo. 16ª questão. Observe a estrutura do verbete. Porque a introdução e onde vive as asas estão em destaque. Porque são títulos, são subtítulos, o que são? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Introdução,
E aqui, ó, elas estão em destaque. Por que elas estão em destaque? Certo? E aí vocês vão explicar. Aí tem, considerando a finalidade do verbete, essa organização do texto facilita a compreensão das informações pelo leitor? Você acha que essas palavras destacadas que estão no verbete, elas facilitam a compreensão do leitor ou tornam as informações mais confiáveis? Qual dos dois? Na verdade, é considerando a finalidade do verbete, né? Independente de ter o título e o subtítulo lá, né? 17ª, descreva o pássaro ao lado. Que pássaro é esse? Gente, esse pássaro aqui é um tucano, né? E lá, em um dos textos, tem algumas características do tucano, mas você pode acrescentar as características que vocês conseguem observar, certo? Bem legal essa atividade. E aí, gente, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, já está aqui à disposição. Um beijo e uma ótima semana para todos nós.